Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo o nosso nono módulo da Escola de Princípios, hoje eu estou fazendo esse vídeo, postando o vídeo da segunda aula desse nono módulo, em que na primeira aula a gente falou sobre o tabernáculo, né, o significado do tabernáculo, como ele foi constituído na época de Moisés. E agora, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os materiais do tabernáculo e seu significado. Como vocês sabem, eu me auto-intitulo, gosto de dizer que eu sou um professor que gosta de falar sobre a história, sobre o significado de algumas coisas da Bíblia que a gente muitas vezes desconhece. E isso é uma parte também muito interessante para a gente estudar, saber. Quando você começa a interpretar a Bíblia em que você está estudando ela, você saber o significado de algumas coisas, por que aquela coisa está colocada ali, é importante para você entender como as pessoas alimentavam sua fé, acreditavam em Deus, o que elas faziam para ter um contato maior com Deus, uma simbologia maior do que Deus queria dizer para elas e do que elas poderiam fazer. Os materiais do tabernáculo, você vai identificar muitos deles lá no livro do Êxodo, especialmente no capítulo 25, onde começa a se formular o que Deus está dando de ordem para ser trazido ao tabernáculo, né? Para ser trazido ao lugar onde ele, a partir daquele momento, ele ia, de certa forma, habitar, ou de certa forma se colocar à disposição do povo hebreu, do povo que ele tinha escolhido, do povo de Israel. Agora, existem elementos que são especiais no tabernáculo, né? O primeiro deles é o ouro. Quando se fala em ouro, a gente tem dois significados poderosos no ouro, na Bíblia. O primeiro significado deles é o significado de algo divino, né? O ouro é o material talvez mais puro, mais brilhante que exista na Terra, e ele tem esse poder de ter uma conexão com o divino, né? Dizem que, comparando Jesus com o ouro, Jesus foi o material, ou foi a pessoa, foi o divino encarnado aqui na Terra, e diz que a plenitude de Deus só se alcançou com Jesus, só se alcançou com Cristo, né? E o segundo significado é o poder, né? Por que o poder? Porque da mesma forma que o ouro ele te faz essa conexão com o divino, ele tem também o poder de selar algumas coisas, né? Quando o faraó escolhe José como governador do Egito, depois dos 7 anos de abundância e depois dos 7 anos de fome, de escassez, ele diz assim que o faraó tirou o seu anel de ouro e o deu a José. Então, quer dizer, ele deu o poder que tinha de governar o Egito a José naquele momento. Então, a transferência de poder, a transferência e o receber algo divino, eles são assemelhados ou simbolicamente ao ouro. O segundo dos 3 elementos especiais é a prata. Por quê? Porque no Êxodo também se fala sobre um material que ele não fosse tão ligado, vamos dizer, à parte divina, mas ele fosse algo também especial para Deus. O que a prata significa? A prata significa redenção. O que é a redenção? Redenção é a forma de você se reconectar, né? Depois de você passar por algum período, talvez de dificuldade, você tem o período de redenção. Em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 12, diz assim: porquanto estáis ciente de que não mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido,
legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. O que acontece? Os últimos tempos em que se referia nessa passagem especial é uma passagem que fala sobre o tempo em que Jesus foi revelado ao povo. Então a redenção do povo veio através de Cristo. A prata hoje ela dá esse poder de redenção para nós, ele tem essa simbologia. E o último dos materiais especiais é o bronze. O bronze é o sofrimento, julgamento. Como que a gente está, às vezes, a gente começa a orar e não vê a resposta de Deus para nossa oração. O que a gente usava, né, de expressão muito dentro da igreja, diz assim: parecia que estava um céu de bronze enquanto eu orava. Quer dizer, minha oração nunca chegava a Deus, o meu sofrimento nunca cessava, né? Então, ele não... A nossa oração, às vezes, nós estamos com pecado, nós sentimos que a nossa oração ela não chega a Deus, né? Ela não alcança os céus por causa do peso que nós temos do nosso pecado. Então, o bronze ela tem esse significado da nossa imperfeição para chegar em algo tão perfeito. Nossa imperfeição é o bronze para nós chegar em algo tão perfeito que é o divino de Deus, que é o ouro. Então essa é a simbologia também. Isso tudo são elementos que estavam dentro do tabernáculo, né? O ouro, a prata, o bronze, eles estavam lá dentro do tabernáculo, eles tinham o tabernáculo e eles tinham os seus significados para o povo interpretar a Deus, para o povo se achegar a Deus. Depois disso vem uma segunda leva, vamos dizer assim, de materiais. A segunda leva de materiais são as cortinas, né, ou os tecidos que nós tínhamos no tabernáculo. As cortinas, elas separavam o tabernáculo como se fossem as paredes de uma casa, né? Como eles viviam em tendas no Êxodo, então as cortinas eram como paredes. A primeira cortina diz assim que é a de linho fino branco. Por que de linho fino branco? Tem uma passagem em 1 João que diz assim: sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. E em 1 Pedro diz assim: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. O que eles estão falando de Jesus, e o linho fino se assemelha a Jesus, por quê? Porque ele é puro, né? Ele é fino, quando diz assim fino e branco, ele é puro e imaculado, ou seja, ele não tem nenhuma outra cor que o faça tirar a perfeição dele, né? Ele não tem nenhuma mancha. Então esse é a primeira cortina que tinha para dizer assim que a perfeição viria em Jesus. A segunda é o céu ou o azul, né? Ou os tecidos, as cortinas azuis do templo, que ela significava o céu e toda a extensão de Deus Pai no céu, né? Essa extensão ela era muito grandiosa e a cor azul ela dava essa imensidão do céu. Como a gente pode olhar para o céu e ele ser infinito, né? Num dia bonito como essa sexta-feira, esse dia de hoje, a gente vê a imensidão de Deus, a grandiosidade de Deus. Como o firmamento que Deus fez para nós, ele é grandioso. A terceira era a cortina púrpura, né? Que significava o que? A realeza. A realeza, o que é? É os reis, é a corte, era a vinda do Messias, né? Em Marcos, descrevendo Jesus, ele diz assim, quando Jesus estava no Calvário, diz assim: vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos e cravaram sobre a sua cabeça. A cor púrpura era a cor dos reis, as cores que os reis usavam essa cor. Então, ali naquela hora em que os soldados estavam
julgando Jesus, eles vestiram Jesus com uma cor púrpura para dizer que Jesus era o rei, mas eles com o intuito de tirar sarro de Jesus, mas na verdade eles estavam cumprindo uma profecia que dizia que realmente Jesus era o rei dos reis, né? Ele representava a realeza de Deus dos céus. E por último, carmesim, que carmesim se assemelha ao vermelho, né? E o vermelho é o sangue de Jesus, o poder que Jesus derramou o seu sangue para nos livrar dos pecados, para nos tirar do pecado, para nos libertar do pecado, né? Então, o carmesim significa a vida que veio através do sangue de Jesus. O sangue é vida, né? Nós temos esse sangue circulando dentro de nós e que ele significa a vida, né? Depois disso vem os outros materiais que eram usados também lá. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas bem superficialmente, né? O primeiro deles é o pelo de cabra, que significa a ressurreição de Cristo, né? O poder que Cristo deu, o poder que Cristo teve de ressurgir, de fazer a ressurreição dele. Depois disso, através do pelo de cabra, tinha a simbologia do bode do sacrifício, que era um bode que era morto no altar para retirar os pecados do povo antes de Cristo. Depois disso era o bode expiatório, que ele permanecia vivo e ele era, depois de passar por um rito de lançar os pecados sobre ele, ele soltava esse bode expiatório no deserto, que chamava de sorte de Azael, porque eles soltavam esse bode no deserto para ele viver mais um tempo ali no deserto, né? Que também era talvez mais desgraçado naquele momento do que morrer quase, porque vagava no deserto muitas vezes sem ter o que comer, sem nada, e esse bode também ia para o deserto. Mas esses dois bodes, depois disso, eles se transformam na simbologia de Cristo, né? Por que se transformam na simbologia de Cristo? Porque Jesus foi morto e nós fomos libertados do pecado. E depois ele ressuscitou e ele permanece vivo para que nós tenhamos ele como nosso Salvador que ressuscitou, mesmo com todo esse pecado, né? Tinha também lá as peles de carneiro tingidas de vermelho, que significavam a expiação do pecado, e depois disso tinha as peles de texugo, que era uma pele de couro muito fino, desculpa pessoal, e que significavam a encarnação de Deus, né? Fala de Jesus, por que encarnação? Que é Jesus em toda a grandeza dele, sendo Deus, ele vir a descer entre os homens, ou seja, ter uma pele fina, ser um homem. Ele, na toda a grandeza divina dele, de Deus, ele vir a se tornar um homem, né? Então, essa simbologia também dessa pele de cabra que tinha lá no tabernáculo, né? Algumas outras coisas que eram utilizadas no tabernáculo era a madeira de acácia, para mostrar o que era perecível, material, mortal, humano, os óleos, azeite, que significava unção. Você vê que até hoje, quando um pastor aí é ungido pastor na nossa igreja, é derramado azeite sobre a cabeça dele para dizer que ele, a partir daquela hora, ele está ungido pastor e ele tem a provisão de Deus para um propósito de servir a Deus na igreja. O óleo de mirra, que significava libertação, purificação, cura. Então, quando tinha alguém doente, ia lá e passava mirra nessa pessoa para ela ser curada. A cinamomo, né, que significava restauração, paz e amor,
que também era o óleo para ungir para vamos dizer assim, para esse objetivo. Cálamo, que é um junco que exala perfume, que ele representa o preço que Deus pagou para nossa redenção. E aí mais diversas essências que também eram usadas como incensos e outras coisas para ser usados como perfume para uma espécie de adoração, de criar um clima com Deus dentro do tabernáculo. E por último tinham as pedras preciosas que elas eram levadas ao tabernáculo, né, para adornar também e representar as 12 tribos de Israel, né? Que são sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, zafira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. São as 12 pedras que estavam geralmente na vestimenta do sacerdote para simbolizar as 12 tribos de Israel. Esses materiais que eram usados, hoje nós tivemos uma aula de uma parte e nós vamos ter a última aula desse nono módulo, que será outra parte também dos outros materiais do tabernáculo, é uma continuação dessa. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero entregar o material de tudo isso para vocês, eu sei que vocês estão recebendo lá e nós vamos, assim que encerrar essa escola, se Deus quiser, poder se encontrar novamente na igreja e conversar um pouco e a gente tirar essas dúvidas com vocês sempre que for necessário. Eu peço que Deus abençoe você, a tua casa, a sua vida, que você continue fortalecendo a tua fé em oração e com Cristo sempre ao teu lado, que você possa estar transmitindo bons pensamentos, transmitindo palavras de bondade, de alegria a todos que cercarem o teu caminho, que estiverem com você nesse período da pandemia que nós estamos nos resguardando, mas que você possa ter certeza da tua fé e que Deus está com você em todos os momentos. Deus abençoe a cada um de vocês. Contem conosco para o que vocês precisarem. Um beijo no coração e até a próxima aula semana que vem.